Eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto consigo mesmo antes de responder. Quando foi a última vez que você pensou em você? Não no diagnóstico do seu filho, não na próxima terapia, não na reunião com a escola, mas em você. Se você precisou pensar muito para lembrar, esse vídeo é para você. Ser pai ou mãe de filho atípico é uma das experiências mais intensas e mais pouco reconhecidas que existem. Você está, muitas vezes, gerenciando uma quantidade de informação, de agenda, de emoção, de burocracia e de incertezas que seria difícil para qualquer ser humano. E ao mesmo tempo que faz tudo isso, você provavelmente ouve de si mesmo e de todo mundo ao seu redor que você precisa ser forte, não pode desistir, tem que fazer pelo seu filho. Ninguém para e pergunta: e você? Como você está? Então eu vou perguntar, e mais do que isso, vou te dar ferramentas reais para cuidar de si e do seu filho. Porque as duas coisas não são só compatíveis, elas dependem uma da outra. Isso não é frescura, é neurobiologia. Burnout parental foi reconhecido pela ciência como uma síndrome específica, diferente do burnout profissional. Foi estudado em profundidade pela pesquisadora belga Isabelle Roscam, e os dados são reveladores. Pais de crianças com necessidades especiais apresentam índices de burnout muito superiores à média da população. O burnout parental tem 4 dimensões. Primeira, exaustão emocional e física. Você acorda cansado, termina o dia mais cansado ainda, e mesmo quando tem tempo para dormir, o sono não restaura. Segunda dimensão, distância emocional. Você começa a funcionar no piloto automático com seu filho. Faz tudo o que precisa ser feito, mas aquela conexão que antes era natural começa a ficar difícil de acessar. E aí vem a terceira, perda de eficácia parental. A sensação que você está sempre falhando. E a quarta, contraste com o passado. Você já foi mais presente, mais paciente e agora não reconhece a si mesmo. É importante sentir isso. E é importante você entender que isso não significa que você é um pai ou mãe ruim. Você está sobrecarregado. A jornada de pais de crianças atípicas tem características que intensificam o risco de burnout. O processo diagnóstico em si já é desgastante. Meses ou anos de consultas, avaliações, dúvidas e, frequentemente, conflitos com médicos que minimizam as preocupações. Depois do diagnóstico, vem a sobrecarga de informação e aí a incerteza permanente sobre o futuro. Que tipo de adulto meu filho vai ser? Vai ter independência? Vou estar aqui para cuidar dele? E, frequentemente, o isolamento. A sensação de que ninguém ao redor realmente entende o que é viver isso. Acrescente a isso uma jornada que não tem fim. Ao contrário de muitas doenças que têm tratamento e cura, a neurodivergência é uma forma de ser. Não existe alta terapêutica no sentido convencional. É uma maratona. E nenhum corredor consegue fazer uma maratona em ritmo de sprint. O burnout raramente chega de uma vez. Ele vai se instalando aos poucos e a maioria das pessoas só percebe quando já está em estado avançado. Agora eu vou te dar os sinais de alerta para que você possa identificar antes. Existem alguns sinais físicos: um cansaço que não passa mesmo com o sono, dores de cabeça frequentes, queda de imunidade, alterações no apetite, tensão muscular crônica, especialmente no pescoço e nos ombros. O corpo sempre avisa antes da mente assentar. E aí vem os sinais emocionais: irritabilidade, reagir com raiva intensa a coisas pequenas, choro frequente sem causa aparente, sensação de vazio ou de que nada importa, ansiedade constante mesmo quando nada de urgente está acontecendo e dificuldade de sentir alegria. Existem alguns sinais comportamentais. Você começa a fugir, fica mais no celular, procrastina tarefas que antes fazia facilmente, evita conversas sobre o seu filho, cancela compromissos sociais ou o oposto. Você fica em modo hiperativo, sempre fazendo alguma coisa relacionada ao seu filho, porque parar significa sentir, e sentir é difícil. E tem alguns sinais relacionais. A relação com o parceiro começa a se deteriorar. As conversas giram só em torno do filho e das demandas. A intimidade diminui, os conflitos aumentam e você começa a se sentir sozinho,
mesmo quando há pessoas ao seu redor. O momento mais perigoso é quando você começa a racionalizar tudo isso como normal, dada a situação. É claro que eu estou cansado. Eu tenho muita coisa para fazer. É claro que eu fico irritado. É muita pressão. É claro que eu não tenho tempo para mim, porque o meu filho precisa de mim. A situação é exigente. Mas a exigência não é o mesmo que insustentabilidade. Quando os sinais que eu falei são constantes, não ocasionais, é hora de agir. Vamos falar um pouco agora sobre autocuidado. Quando eu falo em autocuidado, eu não estou falando de banho de espuma e velas aromáticas, embora não tenha nada de errado com isso. Estou falando de práticas estruturais, que sustentam a saúde mental de um cuidador a longo prazo. Primeiro, busque suporte psicológico para você, não só para o seu filho, para você. Pais de atípicos que fazem psicoterapia evoluem melhor como cuidadores, têm menos conflitos conjugais e tomam decisões mais claras sobre a jornada do filho. Isso tem dados por trás, não é luxo, é investimento na qualidade de vida da família inteira. Segunda prática, encontre a sua comunidade. Isolamento alimenta o burnout. Comunidades de pais atípicos saudáveis fazem uma diferença enorme. Não para comparar jornadas, não para competir quem é mais avançado, mas para se sentir compreendido por pessoas que realmente entendem o que você vive. Grupos presenciais têm um impacto ainda maior que grupos online. E a terceira prática, proteja o seu sono. Privatização de sono é uma das principais causas de burnout parental. Eu sei que muitas crianças têm distúrbio de sono, isso é real. Mas estratégias para melhorar o sono da criança também é importante para que você consiga dormir. Um terapeuta ocupacional pode te auxiliar nesse processo. A quarta prática, mantenha pelo menos uma atividade que não tenha nada a ver com seu filho. Um hobby, um esporte, um grupo de amigos, qualquer coisa que faça você ser além de pai ou mãe de criança típica. E isso não é egoísmo, é manutenção de identidade. A quinta prática, aprenda a pedir ajuda. Pais de atípicos, especialmente mães, frequentemente carregam uma proporção desproporcional da carga. Peça ajuda às avós, à família, aos amigos, sua rede de apoio. Seja específico. Você pode ficar com ele para mim nesse sábado de manhã, por exemplo? E aceite quando a ajuda vier, sem culpa. Quase todos os pais que eu conheço carregam uma culpa enorme. Culpa de não ter percebido antes, culpa de ter brigado com o filho ontem, culpa de estar cansado, culpa de desejar que fosse diferente. Isso se chama culpa crônica e é um combustível péssimo. Consome sua energia sem gerar nenhuma mudança. O que gera mudança é responsabilidade. Reconhecer que o que está acontecendo é necessário e tomar uma ação a partir daí. Você pode reconhecer que está esgotado sem se culpar por estar esgotado. Você pode querer mais apoio sem se culpar por precisar de apoio. Você pode ter um dia ruim e ainda ser um bom pai ou uma boa mãe. O diagnóstico do filho muda totalmente a vida do casal. Às vezes para um lugar mais próximo e mais conectado, frequentemente para um lugar de distância e conflito. Isso acontece porque cada parceiro processa o diagnóstico de forma diferente. Um pode entrar em modo de ação imediata, pesquisar, contratar, resolver. O outro pode precisar de tempo para processar emocionalmente antes de agir. Só que nenhum dos dois está errado. O que muda a diferença de ritmo é o que cria tensão. Um outro fator importante, a divisão desigual de tarefas. Na maioria das famílias, um dos pais, estatisticamente ainda é a mãe na maioria das vezes, assume uma proporção muito maior da gestão terapêutica, escolar e emocional. Isso gera ressentimento, exaustão e afastamento, o que ajuda o casal a ficar cada vez mais afastado. Vamos pensar em algumas dicas agora para que vocês retomem essa conexão. Primeiro, pare um pouco de falar sobre terapia. Viva o momento do casal. Segundo, reconheçam as diferenças, sem julgamento. Terceiro, considere terapia de casal. Não porque a relação está em crise, mas porque é muito mais fácil prevenir do que recuperar. E ter um espaço seguro para essas conversas com um profissional neutro faz sim toda a diferença. Se você chegou até aqui, obrigada por ter permanecido. Esse é o tipo de conversa que a gente raramente tem e que precisaria acontecer muito mais. Eu quero te deixar com uma coisa.
Cuidar de si mesmo não é uma ação separada de cuidar do seu filho. É parte da mesma ação. Um pai ou mãe presente, equilibrado e saudável, é o maior recurso que uma criança atípica pode ter. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser sustentável. Deixa aqui nos comentários para mim. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta cuidando de si mesmo nessa jornada? Eu leio cada comentário e muitas vezes são esses comentários que serão os próximos vídeos. Não se esqueça, cuide-se. Até o próximo!